Olá, vamos ao capítulo 29. Ele é bem, mas bem grande. Então, acho que eu vou dividir no mínimo em 3 partes, tá? Vamos ver. Vamos lá. Nemo era o escravo, né? O servo. Nemo garantiu a Lucano que ele estava radiante como um deus, depois do banho e da unção, da qual Nema fora banida, e depois de ter vestido suas roupas brancas e colocado as joias de ouro. Lucano rejeitara a investidura, embora não o fizesse depois de um olhar subreptício ao espelho. Curiosa excitação obcecava-o. Jamais confessaria tal coisa a si próprio, mas o mundo de homens estranhos e novas experiências agora invariavelmente o impressionavam, como se fosse um recém-nascido. Estava para ser iniciado numa atmosfera da qual Diodoro falara com raivoso desprezo. O que Lucano até então vira o obrigava relutantemente à admiração, pois seu olho de grego não era insensível à beleza, e sua alma não era tão severa a ponto de se sentir degradada pela visão da adorabilidade e grandeza. Agora Lucano estava sozinho, ao crepúsculo, olhando lá embaixo, a cidade imperial, das alturas em que se encontravam os jardins que ficavam do lado de fora de seus aposentos. A cidade tombara diante dele como um sonho, púrpura, ouro, violeta e branco, nadando em névoa rósea, que de vez em quando elevava uma estátua alada em seu alto pilar, um domo incandescente, uma parede branca de neve batida pela luz dos últimos raios do sol, um arco esculpido e poderoso, ou o imenso leque de pedras de um lance de escadas olímpicas. Tudo quanto estava invisível na cidade envolvia-se naquela névoa rosada, que começava a fluir, não apenas no céu, mas sobre toda a face do centro da cidade, de forma que parecia a difusão de milhares de rosas que se mesclassem num vasto turbilhão, através do qual emergiam sempre novas visões. O Tibre, cheio de curvas, que parecia uma veia de fogo escarlate e polido, pulsava através da macia névoa cor-de-rosa, suas pontes frágeis dando a impressão de serem feitas de prata e marfim. Mesmo as colinas distantes coravam levemente e não pareciam reais. E agora as colunas do palácio, que estavam em torno de Lucano, erguiam-se num tom suave e adejante de pérola, seu lado ocidental tomado de rubor. O som de fontes próximas desciam para a música leve, e às vezes dos pássaros murmuravam em puro devaneio. Odor de floração de jasmins e lírios impregnava o ar doce e colorido e etéreo. As folhas de murta reluziam como se fossem de metal, e a relva tornou-se um cintilar de ametistas. Enfeitiçado e preso pela miragem colorida que era a cidade colossal, Lucano recostou-se contra uma coluna e ficou a ouvir
e ver. Teve consciência, então, da voz de Roma, abaixo, e ainda assim, acima das vozes dos pássaros que estavam próximo dele. Era como o mover-se de roda gigantesca, um trovão abafado e titânico, constante e incansável. Lentamente, Lucano foi ficando impressionado por uma percepção muito estranha. Impregnante como era a voz da cidade, faltavam-lhe certa firmeza, certo ardor, certa intensidade, certa masculinidade. Lucano recordou-se então do que Diodoro lhe dissera uma vez. Roma agora é uma cidade sem cólera, uma cidade sem virilidade nem heroísmo. Diodoro, aquele homem viril, colérico e heróico ao extremo, falara bem. O rumor abafado de Roma era um rumor enfastiado. Seu esplendor e seu poder imperial eram uma opulência. Ela podia ser, em seus múltiplos aspectos, monstruosa e cruel, mas eram a monstruosidade e a crueldade de um homem que envelhecia, que se fartara em excesso e esquecera a força dos membros e o entusiasmo do coração. Ela jazia no centro do mundo, como um sátiro entumecido, embora ainda potente, reclinado num divã de seda carmesim e ouro, a mão agarrando uma espada, a outra levando, cansada, uma taça de vinho aos lábios, a grinalda escorregando-lhe da cabeça, suas bochechas pesadas repousando num peito saliente como o de uma mulher. Falta de cólera, falta de virilidade. Aquele podia ser o epitáfio de Roma. Ela não tombara em batalhas, ganhara-as todas. Era o mesmo. O triunfo, não menos que a derrota, tornou-se morte. Se um homem morria valentemente, metido em sua armadura, em algum campo de batalha de princípios ou patriotismo, ou na proteção do que considerava mais caro para si, então não vivera em vão. Mas aqueles que ganhavam batalhas pelo poder e quinquilharias viviam ingloriosamente e morriam também ingloriosamente, objeto de sátiras mais tarde ou de advertência para a posteridade. Era estranho que os homens jamais aprendessem coisa alguma. De repente, olhando para baixo, para a cidade envolvida no turbilhão róseo, Lucano sentiu-se tomado de tremendo constrangimento, de fatídica certeza. Sentiu que estava de pé no abismo de algo que ainda não podia discernir. Era como se algo se houvesse modificado, apressado, vindo das imensas eternidades. A névoa rosada diminuiu sobre a cidade. Um entardecer lilás, como vasta maré, deslizou sobre Roma, mergulhou nos jardins onde Lucano estava. A lua ergueu-se lentamente no céu cavado. Os pássaros estavam silenciosos, as fontes mais claras. Nemo tocou o braço de Lucano e o jovem grego sobressaltou-se e voltou-se para o escravo. É a 8ª hora, senhor, disse Nemo.
Lucano olhou mais uma vez para a cidade e murmurou: não, esta é a 11ª hora. Um clarão de tochas vermelhas lambeu a escuridão violeta. Lá embaixo, milhares e milhares de tochas, como línguas rápidas e inquietas. Para Lucano, elas pareceram o início de uma conflagração. Alguns momentos depois, ele era parte de um bando de homens e mulheres vestidos de branco, movendo-se através de vestíbulos e vastos salões que agora estavam iluminados por centenas de lâmpadas. As mulheres caminhavam com enérgica segurança entre seus homens, pois Roma, segundo Diodoro amargamente comentara, era agora uma cidade de mulheres, com mulheres arrogantes, dirigindo seus homens em vozes estridentes, cheias de insolência. Aquilo era um matriarcado disfarçado, corrupto, egoísta, de peito de bronze, insistente e ávido. Era para as mulheres de Roma e seus corpos ociosos que galeões saíam em fileiras de todos os portos com seu carregamento de luxo, alimentos, sedas e joias. Era para as mulheres de Roma que as flâmulas estalavam sobre cidades e comarcas, e cornetas clangoravam. Elas não podiam invadir o Senado, mas ali estavam, nas pessoas de seus maridos, filhos ou amantes. As salas de vendas e os mercados, febris com o câmbio de ouro e a fúria dos investimentos, podiam ressoar com vozes masculinas, mas o eco estridente vinha da voz das mulheres. Elas possuíam a fortuna de Roma. Sua macia brutalidade soava no clangor das correntes de milhões de escravos. Enquanto Lucano caminhava entre o grupo que se destinava ao pátio de Júlia, teve consciência de que os que se dirigiam apressadamente para as festividades tornavam-se mais numerosos. Era como se as estátuas dos deuses e deusas, com suas togas e estolas, estivessem deixando pórticos e nichos, juntando-se aos homens e mulheres, e como se os poucos que se conservavam em seus lugares olhassem com desprezo ou celestial indiferença para os desertores. Eu só conheço o mundo através do que tenho ouvido dele, maravilhava-se Lucano. Olhava para os rostos belos e depravados das mulheres, recobertos com cosméticos, via as joias, os cabelos negros, castanhos, dourados ou bronzeados, mantidos em redes consteladas de pedrarias ou trançados com fitas à maneira grega. Uma névoa de perfume flutuava, vinda de seus corpos e de suas roupas. Seus pescoços brancos ou cor de mel brilhavam como pedras preciosas. Seus braços lustrosos traziam ouro e seus dedos refulgiam. Entre elas havia cortesãs famosas e antigas escravas libertadas por senhores fascinados, bem como mulheres notórias. Perdão. Era impossível distingui-las das damas das grandes casas e dos grandes nomes.
As mulheres casadas apenas podiam ser reconhecidas entre as solteiras pelas suas estolas, e as solteiras mostravam trajes de falsa simplicidade e tinham os rostos tão mundanos e desiludidos como os das matronas e os das mulheres dissolutas. Não havia um olhar tímido, um sorriso jovem e cogitador, ou um relance de ternura entre elas. Apenas arrogância, avidez e um olhar em torno para ver se estavam sendo admiradas. Alto sussurro de conversação incoerente suspendia-se sobre elas. Os homens não eram menos ambíguos. Os senadores podiam ser reconhecidos pelas suas sandálias vermelhas, mas os augustais não se diferenciavam do gladiador, do liberto e do patrício, nem os mercadores dos homens que possuíam nomes brilhantes. Lucano ficou a cogitar em que aqueles que mostravam os ares mais altaneiros não seriam os mais baixos, e se os que se exibiam com maior elegância não teriam alcançado a fortuna saindo de alguma sarjeta. Diodoro dizia frequentemente que Augusto, Gaio, Otávio jamais permitira os mal-nascidos no seu palácio, fosse qual fosse sua posição e fortuna presentes. Mas sua degradada filha Júlia, esposa de Tibério, fazia frequentes menções ao seu espírito democrático. Para ela, declarava, um gladiador famoso era tão bem recebido quanto um senador. Pedia apenas que as mulheres, suas convidadas, fossem divertidas e sugeria que entre concubinas e cortesãs encontrara com frequência mais espírito do que entre as esposas e filhas das casas nobres. Seu próprio pai, uma vez, a exilara pelo seu comportamento de meretriz, porque forçara Tibério àquele casamento era coisa que permanecia como um enigma, pois Augusto tinha alguma afeição e admiração pelo César atual. Era possível ter Augusto acreditado que Tibério, frio, justo e notável, por sua carência de suscetibilidade em relação a mulheres e pela sua virtude particular, pudesse ter um efeito tranquilizador sobre Júlia. O som de pés que se apressavam elevou-se acima dos acordes de música distante. Lucano teve relances de pés calçados em sapatos de prata ou ouro, ou em material de brocado com pedrarias. Os homens riam e murmuravam, olhando insolentemente em torno de si. O Rio Branco fluiu, subindo uma escadaria baixa e larga através de longos pátios. Algumas das senhoras, em particular, olhavam curiosamente para Lucano, através de pestanas pesadamente recobertas de col, ou sorriam-lhe tentadoramente. Em certo momento, ele viu um par de olhos cor de violeta, impressionantemente parecidos com os de Sara Bas Eleazar, e ficou de súbito abalado. Mais adiante, um perfil recordou-lhe o de Rúbria, e de novo ficou abalado. Encolerizava-o o fato de qualquer daquelas mulheres poder parecer-se às moças que ele amara e que ainda a amava.
curvou a cabeça a fim de não mais olhar para elas. Os homens atiravam-lhe olhadelas desconfiadas e perguntavam uns aos outros de quem se trataria. As lâmpadas deixavam tombar sua luz mutável sobre a multidão e as joias, bem como sobre os olhos predatórios que dançavam nela. Lucano pensou. Cícero lamentava que, embora as formas da República ainda fossem celebradas, a República não mais existisse. Entre esses homens e mulheres não havia amor por seu país, nem comemoração de liberdade, nem honra pelos mortos poderosos que fundaram sua nação e suas instituições. Suas bocas exalavam perfumes vindo de pastilhas que haviam chupado. Para Lucano, exalavam corrupção. De repente, sentiu-se profundamente deprimido. Pensou com saudades em seu lar. Teve a impressão de estar despido entre a turba e que todos os trechos de seu corpo eram vulneráveis. Acho que eu vou parar por aqui, tá bom? Tem muita coisa para acontecer ainda nesse jantar promovido pela primeira-dama do Império Romano. Vamos ver como as coisas vão se desenvolver aí, tá bem? Voltamos no próximo vídeo para saber essa sequência. Tchauzinho. Obrigada por estarem aqui comigo. Ainda rouca, peço perdão, mas não vou deixar vocês sem leitura, né, por causa disso, tá bom? Tchauzinho, então. Obrigada.